E antes de passar para a libertação, deixa eu falar uma coisa aqui para quem é professor de classe, de escola, de escola bíblica de criança. Cada tema desse, você pode abrir em 4, 5 sessões. Falar de cobertura, posição, aceitar Jesus, você pode usar um mês inteiro. 4 domingos só para falar do mesmo assunto, que você vai abrindo devagar. Tem muito assunto para falar. Esses 7 temas que nós usamos, irmão, dá para fazer em um ano, usar um ano inteiro, com 7 temas. Cada tema abrir em 4, 5 sessões diferentes, inclusive com criatividade diferente. Uma coisa que eu gosto muito, e eu creio que aqui vai acontecer também, em todos os lugares que a gente faz o seminário de criança, depois que termina, os próprios professores locais têm criatividade e começam a desenvolver materiais diferentes que nem eu uso, mas que Deus dá para eles um tipo diferente de material. E eu creio que Deus vai dar para você criatividade para desenvolver materiais diferentes. Não precisa ser copiar o nosso. Do nosso você pede uma ajuda ao Espírito Santo para te dar criatividade. Então vamos falar de libertação. E o ponto principal de libertação é falar de vínculos. As crianças precisam aprender sobre isso. Vamos ler o texto básico que nós vamos usar. Está aí o texto, esse eu coloquei. Então, leia comigo. Não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Onde está a chave? A palavra laço. Essa palavra que vai gravar para as crianças, porque é em cima desse palavra laço que você vai trabalhar a questão da libertação. Porque a criança entende o que é laço. Toda criança sabe. Você pode até ensinar a criança a fazer laço, com uma fita, alguma coisa, para ela entender o que é laço, e você vai descobrir, e a criança vai descobrir que laço amarra. A função do laço é amarrar. Eu tenho que começar a falar para as crianças dessa palavra Satanás. Elas vão ter que aprender que se é um inimigo. Lembra que na sessão anterior eu falei de armas, então eu estou em guerra. As crianças já entenderam que são guerreiros. E guerra é contra alguém. Eles vão ter que aprender que a guerra não é contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, né, contra o pastor. A guerra é contra o inimigo espiritual. E aí vocês vão começar a introduzir a figura de Satanás para poder falar que elas precisam entender que esses vínculos, esses laços, são coisas que estão dando legalidade, ou seja, dando direito legal para Satanás usar a vida das crianças. Elas vão começar a entender isso. E aí, você vai abrindo. Por exemplo, Provérbios capítulo 26, verso 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Isso significa, você tem que traduzir para as crianças, que para que exista um vínculo, uma legalidade, um laço, tem que ter um motivo e uma causa. Em outras palavras, você vai ensinar as crianças que o inimigo não pode colocar nada na vida de uma criança se ele não tiver uma causa, um direito, alguma coisa que foi dado de legalidade. Você vai descobrir uma coisa muito interessante, que a maior parte das legalidades não são as crianças que dão, são os pais. Por isso é importante que haja uma cooperação dos dois ministérios, da criança com dos adultos, porque os pais precisam ser ministrados também. Principalmente nessa hora que chega nas legalidades. Quer ver que coisa interessante? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É fácil ensinar isso para as crianças. Que começa tudo na boquinha. O que ela fala, o que ela recebe por palavras.
Nós começamos a trabalhar com as crianças nesse momento. Quando vai falar de vínculos, eu tenho que começar, não é falando, olha, do carnaval, não entra direto no assunto sem explicar para as crianças que existe algo que foi dado legalidade antes. E a legalidade começa com as palavras que são faladas pelos pais e pelas próprias crianças. E é aqui que começa a ver os vínculos, que eu chamo de diretos e indiretos. Aquilo que faz uma amarração direta é aquilo que alguém ajudou a fazer essa amarração na vida da criança. E eu começo a trabalhar em cima desse assunto, e não é numa única ministração. E aí eu vou entrar nesse tema agora. Palavras e sentenças. Em todas as áreas. Eu sei que eu vou aqui chover no molhado, porque você sabe das sentenças que são proferidas pelos pais, mas tem muito professor de escola que também profere palavras também. Por exemplo, numa classe de escola dominical bíblica, o professor nunca pode dizer para o aluno que um sabe ler melhor que o outro. Porque no momento que ele diz, você sabe ler melhor que esse, você está dizendo para aquele que ele é ignorante, que ele é burro. Em outras palavras, ele está entendendo isso. E essas palavras vão dando legalidade. Então, a gente pensa muito nos pais, mas a classe escola dominical é importante o professor saber o que ele está falando para os alunos. Comparações, você lê melhor que o outro, você canta melhor que o outro. Irmãos, isso é terrível, essas comparações. Palavras que vão marcando a vida daquela criança e dando legalidade para ele se sentir rejeitado e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente dessas questões das rejeições. Mas aqui, é importante que você entenda uma coisa. O diabo vai usar tudo que ele pode. Satanás não tem tratado internacional que ele respeita algumas regras e outras não. Não tem isso, isso é só em guerra mundial. Mas para Satanás vale tudo. Então, qualquer coisa que dá legalidade para Satanás, ele vai usar aquelas palavras. Você quer ver uma coisa em música popular que precisa começar a ser tirado isso das crianças? Vamos pegar uma por uma. Só para as pessoas que já ministraram com libertação. Nana Nenê. Nana Nenê, que a cuca vem pegar. Quem é a cuca? É só entrar no sítio Pica-Pau Amarelo, você descobre quem é a cuca. É um jacaré, que é a representação do espírito da maledicência. Então nós estamos falando para a criança, dorme, que a maledicência vai te pegar. É isso que estamos falando, espiritualmente, o diabo só está esperando. E outra coisa, e ainda separa o pai e a mãe. Papai foi não sei para onde, e a mamãe foi não sei para onde, né? E você está prontinha para a cuca te pegar. E todo mundo canta isso sem ver maldade nenhuma, irmão. O diabo fala assim, não quero que vocês vejam maldade, porque eu vou usar essa palavra. Vamos ver a segunda. Boi da cara preta. Pega essa criança. Ainda manda pegar, irmão. Agora, por que não é boi da cara branca? Por que esse boi da cara preta? Porque está falando de um personagem satânico. Então, a própria música está dando autoridade. Quem canta isso? Os pais. Os pais cantam para as crianças sem ter noção do que está por trás. Veja uma outra, né? Por que muita criança não gosta de animais e judia dos animais? Por causa das músicas. Vem, amor, atirei um pau no gato, mas o gato não morreu, quer dizer, era para matar. A coisa é séria, irmãos. As músicas populares estão ensinando coisas demoníacas para as crianças. Veja a próxima. Veja, nós lutamos no Brasil por falta de patriotismo. Eu vou na Argentina, eu fico impressionado com o patriotismo do argentino. Você vai nos Estados Unidos, irmão, tem bandeira o tempo todo. Não é só quando tem festa de carnaval ou tem jogo do Brasil.
É bandeira o tempo todo. Os caras são nacionalistas. Agora, no Brasil, as crianças nem sabem disso. Por quê? Começa a cantar música. Marcha soldado, cabeça de papel. Já destruiu as Forças Armadas. Ainda vai preso. Se não marchar direito, vai preso. Quer dizer, é uma tristeza isso. Veja a próxima. Ó, irmão, as músicas que se cantam para criança é só tristeza, né? A rosa brigou com o cravo. Embaixo de uma sacada. A rosa, e o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. E as crianças cantam isso. O que tem de mais? Tem que o diabo está usando isso para pôr na mente das crianças que tipo de família você vai ter, né? Veja o Sambalelê. Sambalelê está doente. Sambalelê com a cabeça quebrada. Sambalelê merece 70 palmadas. Quer dizer, o cara está quebrado, cabeça quebrada, ele tem que levar 70 palmadas, irmão. E aqui temos uma professora pública, tem isso nos livros didáticos da escola. Em outras palavras, as crianças estão sendo ensinadas lá no mundo o que o diabo precisa. E o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Não é cantar isso, mas ensinar para as crianças o que tem por trás. Ensinar aos pais o que tem por trás. Olha o que você está cantando para as crianças. Aí tem pai que chega para você, você pode orar pelo meu filho, ele não consegue dormir no escuro. Mas por quê? Você cantou antes, boi da cara preta? E tantas outras que eu poderia pôr aí, eu peguei algumas só de exemplo, mas são inúmeras, as músicas são cantadas, está na escola, está nos livros de educação. E eles chamam, sabe como é que eles chamam isso? Folclore. Eu não consegui achar um folclore que não seja endemoniado. A participação dos pais é fundamental. Porque muitos dos vínculos indiretos das crianças vêm dos pais. Nomes consagrados, por exemplo. Quem dá o nome são os pais. A criança nasceu já com nome. E os nomes mais absurdos possíveis. Porque tem muito pai que não busca a interpretação dos nomes. Hoje em dia, irmão, tem livros, e a própria internet, significado dos nomes. É tão fácil, né? Um que é muito comum, Conceição, Aparecida, Socorro. Maria das Dores. Mas ela vai ter parto normal quando? Vai ser terrível. E cada nome que é dado tem um significado. Isso aí está dando uma legalidade para aquela criança. A criança não tem culpa nessa hora, irmão. Quem deu o nome foi os pais. Quantas crianças você vai ter no ministério que vão ter nome esquisito? Lógico, você não vai chegar para a criança e falar, teu nome? Foi teu pai que deu esse nome. Você não vai pôr a criança contra os pais, você está entendendo? Temos que tratar direitinho, chamar os pais, explicar, esse nome significa isso, vamos ajudar essa criança a quebrar essa consagração e assim por diante.